Fala, seus animais. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês agora, vocês que seguem aqui o canal. Agora a gente vai lançar e tentar lançar pelo menos um vídeo diário, tá bom? Então todo dia a gente vai ter um conteúdo, pelo menos que seja de React. Esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai lançar de React. Hoje a gente vai assistir o pessoal da Jovem Pan comentando sobre a chegada do Depay, qual cotovelo eles estão tentando morder primeiro, o esquerdo ou o direito de inveja. Cara, eu não era muito a favor de gastar essa grana toda, principalmente no momento que a gente está vivendo, mas eu entendo também o desespero da gente contratar um cara midiático, e principalmente bom de bola, né? Não vai velho nem nada, que vai ajudar a gente, a princípio, é o que dá a entender que vai ajudar bastante o clube. E vai vir, já gastou, vai gastar pelo menos. Uma boa parte dessa grana também é a própria patrocinadora que vão pagar. Eu já vi esse vídeo que a gente vai assistir agora junto, mas vocês vão ver que em momento nenhum eles mencionam isso, muito pelo contrário, né? Bom, dá para ver pela bancada. São Paulino, dois flamenguistas, o outro não sei o que que é, tem o Vampeta, mas vira e mexe aparece um outro flamenguista lá também, outro palmeirense, o Guilherme, o Flávio Prado, que também é São Paulino. Ele fala que não, mas ele é São Paulino. Ponte Preta, tu vai me desculpar, Flávio Prado, mas Ponte Preta você não é. Pode até fingir que é, mas você não é. Então, pessoal, antes da gente começar a assistir o vídeo também, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar se possível. Se quiser participar também do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o link ele está na descrição do vídeo. É só você clicar lá no link que você consegue participar com a gente. É bem interessante, porque lá você consegue falar comigo, com o Rafa, com o Vini. O Vini traz informação direto no grupo, tá? De dentro do Parque São Jorge. Então, muitas vezes a gente solta as coisas lá. O Vini, principalmente, solta as informações lá, que a gente não coloca nem na página, nem no canal. Na verdade, o canal agora a gente vai começar a movimentar, então a gente vai começar também a fazer algumas lives durante a semana, sem ser live pré ou pós-jogo, referente às notícias do dia e com informações exclusivas ali de dentro do Parque São Jorge, que a gente está preparando algumas coisas bem legais para vocês no canal. A gente está crescendo, tá? Nós começamos faz muito pouco tempo, e para quem começou faz muito pouco tempo, a gente já está com um número de inscritos legais, a gente está já com umas visualizações interessantes, a gente começou do zero sem ajuda de ninguém, e assim a gente vai continuar, porque aqui é Corinthians, a gente não desiste, então vai Corinthians, vamos assistir o nosso primeiro vídeo do React, e é isso aí, tamo junto, vamos ver as asneiras que esses, cara, eu já ia falar besteira no primeiro React, galera, esses queridíssimos comentaristas estudados estão falando sobre o nosso Coringão, tá? Então vamos ver as asneiras de cada um, principalmente do Mauro Flá César Pereira. Vamos ver o que ele tem para falar do Coringão, porque ele deve estar muito preocupado com as finanças do Corinthians, né? Ele e a Leila. Dá uma olhada no GC deles. Bom, da Leila eu não vou nem comentar nesse react, porque eu não falo de time que não tem mundial. Paulinho tem mais do que eles. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, companheiros. Primeiro eu quero fazer aqui um meia-culpa, né? Porque eu cometi um erro grave essa semana, quando eu disse que não acreditava em hipótese alguma que o Corinthians fosse contratar o Memphis Depay. Eu menosprezei a capacidade da diretoria do Corinthians de ser inconsequente, né, na gestão financeira do clube. Realmente, eu achei que não chegariam a tanto, mas eles conseguem. Rapidão, pessoal, só pra gente continuar, repara na cara de deboche de algumas pessoas, cara, da bancada, tá? Pilhado, de um ou outro ali. Claro, lógico, o nosso clube ele tá desestruturado ali financeiramente, tá? Mas a gente arrecada muito, é completamente diferente disso, da situação de alguns outros clubes. Acho que comparado a gente, só realmente o Flamengo ali nessa parte financeira, e o Flamengo todo estruturado ainda não recebe tão mais assim que a gente. Pode receber mais, recebe sim, mas é porque o Corinthians está completamente desorganizado, vem de más gestões há muitos anos, há décadas. Nós estamos em outra má gestão, tá? Ou não dá para esconder também, porque vai vir o Depay, que agora é tudo maravilha, porque realmente não é. A gestão continua sendo ruim, muita mentira, muita lorota, mas também a gente tem que entender que ele pegou um clube completamente desorganizado, fudido financeiramente, as outras gestões acabaram com o clube. Acho que tirando a primeira gestão do André Sanches, que realmente foi boa, todas as outras foram horrorosas, mesmo que a gente tenha ganhado tudo, mas é aquele negócio, né? Título mascara muito, então chegou no fundo do poço financeiramente, mas acho que a gente consegue se recuperar muito mais rápido. Mas isso aí eles não falam de receita, eles não falam de nada, eles gostam de falar mal do Coringão. Isso é o que eles gostam de falar, tá? Galera, me desculpa, às vezes eu falo mais do que o vídeo, tá? Mas vamos voltar pro vídeo. É impressionante. Então, você corintiano, que fala, você disse, eu estava errado. Eu estava errado, sem dúvida eu estava errado. Os caras são capazes, sim, de ir além do que a gente pode imaginar, contratando um jogador, que tem gente que fala que é 3 milhões e meio por mês, outros falam que é 3 milhões. A informação que eu tenho é que ele vai receber uma quantidade X de dinheiro livres, que dá mais ou menos isso aí, ao longo do contrato.
tantos milhões de dólares livres, você faz a conta, bate mais ou menos nessa faixa aí. Como eu falei, aí eu acertei. Isso aí dá uns 2 Gabigol ou mais. É isso aí mesmo, dá 2 Gabigol ou mais. É o custo de um jogador como esse. É óbvio que a Leila Pereira tem razão, aliás. Tem 2 coisas que o pessoal do Palmeiras tem falado que está muito afinado com o que a gente defende há anos, muito antes do técnico chegar ao Brasil, o atual técnico do Palmeiras, e muito antes da Leila se meter no futebol. A gente fala isso há muitos anos, muitos. Com certeza, ele e a Leila... Aliás, eu não consigo saber quem está mais preocupado com as finanças do Corinthians, ele ou a Leila Pereira. Realmente eu fico muito dividido, porque são 2 pessoas que se importam muito com o Corinthians, então eu fico dividido, eu fico até... eu sinto até uma empatia por eles se preocuparem tanto com o clube que eu amo, entendeu? É realmente impressionante, dá vontade às vezes de chorar, dá vontade de chorar mesmo às vezes. Sei lá, eu devo falar isso há uns 20 anos, mais ou menos. Isso em mídia, televisão, internet, etc. A necessidade de você ter equilíbrio financeiro dos clubes e a questão do calendário, que é muito citada pelo técnico Abel Ferreira, também com propriedade. A gente fala disso há muito tempo. É bom saber que eles engrossam esse couro conosco. Quando eu falo conosco, é comigo, com outros vários jornalistas que também falam sobre isso há muito tempo. Há muito tempo. É claro que é injusto, é absurdo. É absurdo em todos os sentidos. Primeiro, você está contratando um jogador caro, caríssimo, provavelmente o mais bem pago do futebol brasileiro a partir de então, quando você olha o noticiário e vê: Corinthians não paga o Ranieri do Cuiabá, Corinthians não pagou o Mateuzinho do Flamengo, Corinthians não pagou o... Calma aí, pessoal, aí também não, né? E por que ele não fala então que o Cuiabá não paga a gente do Walter? Ele provavelmente deve falar do Mateuzinho agora também. Então por que ele não fala do Lucas Piton, que o Vasco não pagou a gente até agora? Que o Sport tem dívida com o Corinthians, do Felipe Bastos, entendeu? Então um monte de gente também não paga o Corinthians e ele fica falando isso daí. Fora que o que ele está falando é o seguinte: ele vai falar do Mateuzinho, mas ele esquece que o Corinthians ele tem no contrato com o Mateuzinho do Flamengo, ele tem o Abrax como fiadora, digamos assim. Então, caso o Corinthians não pague, ele já tem um pré-acordo ali que o Flamengo pode acionar, se não me engano, já até acionou, que é uma informação já de dentro do clube, a Brax, para receber esse valor do Mateuzinho. Então tá tudo meio que acordado entre eles ali, mas é lógico, falar mal do Corinthians é sempre a melhor opção, traz mais visibilidade, traz mais assunto, traz mais ibope, né? Então esses caras eles acabam crescendo muito em cima da imagem do Coringão. Mas vamos ver que ele tem mais coisa para dizer pra gente que pode melhorar o nosso dia. Vamos lá. O atacante, o Pedro Raul, ao Toluca. Aí já teve história do Félix Torres, o Rojas que saiu e tem que pagar não sei quantos milhões para ele, está lá nos Estados Unidos. É uma quantidade interminável de notícias nesse sentido. E me impressiona, assim, mas o patrocinador vai pagar. Eu lembro que o patrocinador ia pagar o Paulinho também, né? Não pagou. Eu lembro também que o patrocinador do começo do ano era o maior do Brasil, ia resolver todos os problemas do Corinthians, né? Parecia que saiu num escândalo nas páginas policiais, com histórias de laranja e tal. Esse patrocinador agora está no noticiário policial da semana também. E é incrível como tem torcedor que acredita nisso, que não entende que o que a gente fala aqui não é pro mal do Corinthians, é pelo bem do Corinthians e pelo bem do futebol brasileiro. Um clube de futebol, por maior que ele seja, ele pode quebrar, ele pode chegar... Não dá, é de verdade. É muita asneira, muita. Ele provavelmente agora vai comparar, se eu não estou enganado, com a situação do Cruzeiro, que aconteceu com o Cruzeiro. Cara, é impossível acontecer isso com o Corinthians, é um clube imensamente maior, não dá para comparar Corinthians e Cruzeiro, não cabe na mesma frase. A arrecadação do Corinthians é bizarramente maior do que a do Cruzeiro. Lógico, foi o que eu falei, a gestão do Augusto, ela é péssima, é horrorosa, mas a gente também tem que entender que ele pegou um clube completamente desestruturado, que acabaram com o clube, a verdade é essa, a renovação e transparência, todos aqueles arrombados da renovação e transparência acabaram com o Corinthians, entendeu? Acabaram assim porque é modo de dizer, né? Porque o Corinthians é muito grande para acabar, não vai acabar nunca. Mas, cara, também a gente tem que entender um pouquinho a situação do Augusto. Mas eu acho, sim, ele mentiroso, ele é amador, talvez seja o mais despreparado que eu vi de todos os presidentes que eu me lembro, talvez ele seja o mais despreparado, mentiroso também, mas aí todos eles eram. O Mário Gobi falando esses dias, bom, não vou me estender muito, porque o assunto agora é o Mauro César e o que ele está falando da contratação e a preocupação dele com o Coringão. Há uma situação financeira de insolvência. E o Corinthians está caminhando numa direção extremamente perigosa, muito perigosa. E é claro que é injusto, isso é doping. Outra coisa, se ele vai falar da Taunsa,
se ele vai falar da Townsend, por que ele não compara as empresas? A Townsend com a Esportes da Sorte, que a Esportes da Sorte é o acordo de pagar uma boa parte do, se eu não me engano, são 84 milhões no total, se eu não estiver enganado, e a Esportes da Sorte vai pagar 60. Com o patrimônio da Esportes da Sorte, sede, número de funcionários, ou a tal é um terreno baldio lá, que o Duílio fez aquela cagada, sem a validação do jurídico. Então, por que ele não fala disso? Não compara uma empresa com a outra, já que ele está sendo imparcial? Que seja imparcial, analisa as duas empresas, ele vai ver que uma não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Inclusive, o problema que a Esportes da Sorte está tendo não é a empresa em si, e sim os donos da empresa. Então, a empresa ela continua operando normalmente. A coisa não tem nada a ver com a outra. Financeiro, gente. Você está usando um jogador que você não consegue pagar. O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, ganhando finais em cima do Flamengo e do Corinthians, com um time que não podia pagar. Tanto que explodiu logo depois. Veja as consequências. Agora voltou como SAF. E aí, sempre lembrando, virou SAF. É um mundo maravilhoso enquanto o dono da SAF resolve investir. No momento que ele resolver não investir mais, que ele quiser se livrar do clube, você não tem nenhum poder de decisão. Você não vai eleger um novo presidente, você não pode se associar ao clube e votar para presidente. Não, o dono é o dono. O dono vale para o Botafogo, vale para o Cruzeiro, vale para o Vasco. O Vasco é uma situação diferente, que está no meio de um imbróglio, né? Mas para todos os times que têm um dono. Virou SAF, tem um dono. Aquele homem, aquele grupo econômico é dono do seu clube de coração. E o Corinthians não precisa disso, né? Muita gente acha até que a coisa está sendo feita de uma maneira que não vai ter jeito, que vai ter que virar SAF. Não dá para descartar essa possibilidade diante de um cenário como esse. Um jogador como o Depay, se ele custar para o Corinthians, não significa que ele vai ganhar esse dinheiro, né? Quando fala o custo mensal envolve impostos e outras taxas inerentes a uma contratação dessa magnitude. Cara, mas e o retorno que um jogador desse traz, entendeu? O jogador vindo, outros jogadores podem vir também para o Corinthians, por exemplo, na janela de janeiro, porque muda completamente o aspecto, o ambiente, muda tudo, né? A visibilidade que o Corinthians ganha também com um jogador desse quilate internacional. O cara jogou no Barcelona, o cara jogou no Atlético de Madrid, Manchester United, PSV, no Lyon. O Lyon, inclusive, foi a maior temporada dele foi no Lyon, 2020-21. 30 anos, sabe? O jogador não é velho, não é nada, tá quase tá ali passando um pouquinho do seu auge, mas ali tem mercado na Europa. Então, que não vai vender de camisa, produto, se o marketing do Corinthians for minimamente capaz, já vai recuperar esse valor e ainda vai ter lucro com esse jogador. Fora que ficar na primeira divisão, cara, não tem nem, né, não dá pra mensurar o fato de você ficar na primeira divisão com cair para a segunda divisão, diminui receita, diminui renda, diminui patrocínio, a questão dos direitos televisivos, de transmissão, passam a virar empréstimo se você cai para a segunda divisão. Então, cara, acaba saindo mais barato você ter um jogador desse no elenco, lógico, partindo do princípio que ele vai resolver, do que você não ter. Então é melhor você ter mesmo. Eu realmente não era a favor de gastar essa grana toda, mas eu entendo gastar num atacante que é a nossa principal carência, porque eu acho hoje que o Corinthians tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não precisava gastar esse dinheiro todo, eu acho que você poderia tentar encontrar ali uma alternativa interessante. O Hector que chegou, mas já se machucou, infelizmente. Vamos torcer para ele estar pronto no próximo jogo. Cara, a verdade é que eu não aguento mais ouvir esse cara falando. Já no primeiro hatch, eu já estou estressado, falando mais do que ele. Para mim, não consigo ouvir a voz dele. Todos os comentários para mim que eles fazem, e ele principalmente, são tendenciosos, tá? São tendenciosos. Não sei o que eles ganham com isso, principalmente falando que se importam com o Corinthians, porque isso daí é ladainha, viu, gente? Não cai nessa daí, não. Acho que vocês não caem, mas, cara, é impressionante. É impressionante como a mídia gosta de tratar alguns determinados assuntos do Corinthians de maneira completamente leviana. Eles não falam a maioria das informações, eles falam só o que é interessante para eles. Cara, por que não fala da patrocinadora da empresa novamente? Compara uma empresa com a outra, da Townsend com a Esportes da Sorte. Por que não fala que a Esportes da Sorte vai pagar mais de 2/3 ali do contrato, muito mais, 3/4 ali do contrato? Por que não fala alguma coisa nesse sentido? Não, é só notícia ruim o tempo todo. Aí a Leila fala que o Corinthians não paga salário. Quem disse que o Corinthians não paga salário? Faz 3 meses que está pagando não só em dia, como está pagando adiantado. Se não me engano, mês passado, no outro mês, pagou uma semana antes. Todos os funcionários, salário dos jogadores CLT e direito de imagem. Cara, ano passado o Corinthians tinha 11 meses, às vezes, com alguns jogadores e ninguém falava nada. Por que fala agora? Porque da Ibope, entendeu? Tá no momento, é o hype, é a contratação do ano, entendeu? O Flamengo dele não consegue fazer uma contratação dessa, mesmo com o dinheiro que tem. Então, cara, paciência. E não adianta também comparar Depay com o Gabigol, porque
Não cabe na mesma frase, viu, galera? Um é muito mais jogador que o outro. Gabigol bateu lá fora, voltou. Ninguém quer essa tiriça lá, não. E vou te falar, cara, tem muita gente que fica brava comigo quando eu falo isso, me chama de burro, sei lá. Eu sou totalmente contra o Gabigol no Corinthians. Eu acho que a época do Gabigol já passou. Monstro, monstro. No Flamengo tem a história dele lá, mas no Corinthians pode ser que ele venha, se ele vier, vou apoiar, mas não traria, não traria. Eu acho muito melhor você pagar mais caro num Depay, apostar num cara desse, do que pagar, sei lá, 2,5 milhões, 3 milhões no Gabigol da vida e colocar ele para jogar no Corinthians aí, pra saber se o cara tá interessado, se não tá. O cara já flertou com o Palmeiras, flertou com o Corinthians, entendeu? Se ele quisesse mesmo jogar no Coringão, já tava no Coringão. Na verdade, é que nem ele sabe o que ele quer. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar hoje o nosso react, o nosso vídeo. Eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar a notificação, se possível, tá bom, pessoal? Compartilhar, se vocês puderem mandar aí para os corintianos que vocês conhecem. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, comenta também. Fala o que vocês acharam, principalmente dessa contratação do Depay, tá? A gente vai ler os melhores comentários ali, a gente vai repostar, tá? A gente vai comentar no próximo vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se precisar de nós, tamo aí, vai Corinthians, entra no nosso grupo do WhatsApp e fala com a gente ali. Vai Coringão, é nós.